A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Pastor Marcos Sabiá, mais uma vez para juntos nos debruçarmos e aprofundarmos nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor no livro do Êxodo, no dia de hoje, nos seus capítulos 29, 30 e 31. Esses capítulos nos trazem o ciclo de consagração ao Senhor dos seus sacerdotes, do altar de incenso e dos artesãos que farão a obra do modelo revelado pelo Senhor a Moisés no Monte Sinai para a construção do tabernáculo. O capítulo 29 do Êxodo nos traz o processo de consagração dos sacerdotes. O Senhor pedindo que Moisés orientasse neste processo a preparação de pão, um novilho e 2 carneiros sem defeitos. Arão e seus filhos, os sacerdotes chamados pelo Senhor na tribo de Levi, seriam lavados com água, e Arão, vestido com as suas roupas sacerdotais e ungido, assim como seus filhos. O novilho seria oferecido como uma oferta pelo pecado. O carneiro como uma oferta de holocausto especial. E o segundo carneiro como oferta de consagração por Arão e seus filhos. Sobre eles seriam aspergidos óleo da unção, o óleo de azeite de oliva, e também o sangue dos animais, para que eles fossem consagrados, aspergindo-o sobre eles. Ainda este sangue do altar seria colocado em sua orelha, polegar da mão e pé direitos. A carne do carneiro da consagração seria alimento para eles, junto com os pães. Arão e seus filhos se alimentando desta carne que sobrasse das consagrações, bem como o pão preparado para isso. Comeriam então à porta da tenda, na presença de Deus, como parte deste ato de consagração. O Senhor diz que eles comeriam na presença dele, e somente eles poderiam comer deste alimento. Veja que um modelo semelhante de refeição na presença de Deus nos é proposto por Jesus quando da ordenança da Santa Ceia. É Deus novamente convidando o povo para uma refeição junto com Ele, em consagração, na qual fariam parte somente aqueles que foram chamados pelo Senhor. O capítulo 30 do Êxodo continua com a revelação a respeito do altar de incenso. O altar de incenso, onde seriam queimados o incenso perfumado toda manhã. Este altar seria considerado santíssimo. Deus diz: ali eu me encontrarei com você. O altar, inclusive, ficava em uma posição bastante estratégica dentro do tabernáculo, pois dentro da tenda do encontro, ele ficaria logo após a cortina que dividiria o lugar santíssimo do santo lugar. Deus diz que ali se encontrará com o homem, pois o santo lugar e o santíssimo são divididos por uma cortina, que só seria rompida séculos depois, quando Jesus dissesse: está consumado. Deus faria questão de estar presente naquela divisão que a cortina faria entre ele e os homens, para relembrá-los de que havia uma separação por conta dessa santidade profunda de Deus e da nossa condição decaída no pecado. Condição essa que só seria suprimida pelo sacrifício, pelo derramamento de sangue, e o Cordeiro Sagrado
foi oferecida em sacrifício perpétuo no dia em que Jesus de Nazaré derramou as suas gotas de sangue em favor de nós, para que pudéssemos novamente reatar nossa relação com Deus. Neste altar de incenso seriam queimadas as ofertas, e neste altar de incenso seriam também oferecidas ofertas por cada homem do povo de Israel acima de 20 anos. Quando ocorresse o censo, 12 gramas de prata seriam oferecidas por cada homem. Cada um dos cidadãos de Israel seriam convidados a oferecer esta oferta de resgate por si, sendo pobres ou ricos. Cada um deveria oferecer 12 gramas de prata. A bacia de bronze também seria preparada para os sacerdotes se lavarem, e essa bacia de bronze ficaria à frente da tenda do tabernáculo. Toda vez que Arão e seus filhos chegassem ao santo tabernáculo do Senhor, antes de entrarem na tenda do encontro, no santo lugar, eles deveriam se lavar pés e mãos, pois o Senhor entendia que isso é requisito perpétuo para que eles pudessem chegar-se limpos à sua presença. O Senhor também no capítulo 30 nos fala sobre o óleo da unção. O óleo da unção que seria preparado com especiarias para ungir os sacerdotes. Um óleo específico somente para eles, composto de óleo de oliva, mirra, canela, cálamo e cássia. E por fim, o incenso, também produzido com especiarias, especificamente para o tabernáculo. No capítulo 31 continua a palavra do Senhor, e agora nos falando a respeito de Bezalel e Aholiabe. Bezalel é o artesão que o Senhor diz que o encherá do seu espírito e lhe dará grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos. Este Bezalel é o homem que, com seu trabalho de artesão, vai colocar de forma tangível este modelo que Deus revelara para Moisés no Monte Sinai. Aholiabe seria chamado para ser seu ajudante, e Deus o designa pessoalmente para trabalhar com Bezalel. Também a ele seria dada a habilidade especial para que façam tudo que o Senhor ordenara. E o que significava este tudo? Seriam a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário dos sacerdotes finamente confeccionado, as roupas sagradas para Arão e as roupas para seus filhos usarem em serviço como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso perfumado para o lugar santo. Estes artesãos, conforme diz o Senhor, deverão fazer tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Continua o capítulo 31 nos falando sobre a relevância da guarda do sábado. O Senhor faz questão de ratificar que o sábado é sagrado, separado para que o povo descanse, em lembrança do descanso do Senhor ao 7º dia da criação. Pois, como faz bem lembrar o Senhor, em 6 dias ele fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou. Quando o Senhor então terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, lhe entregou as 2 pedras gravadas com os termos da aliança, escritas com seu próprio dedo. Deus faz questão de entregar as 2 vias do contrato para Moisés, a sua própria e a de Moisés, dizendo: guarde-as, são o nosso pacto, a nossa aliança. Estes capítulos que lemos no dia de hoje nos traz o conceito
bastante relevante na palavra do Senhor e nesta parte do Êxodo, que é o conceito de consagração. Uma palavra composta pelo prefixo com e sagração, que significa tornar sagrado de forma conjunta, concomitante. É tornar sagrado em forma ainda especial. É fazê-lo elevado à segunda potência. É consagrar de forma reiterada. Após tornar sagrado, ratificar esta sacralização. Por isso, consagrar é o que Deus exige dos sacerdotes Arão e seus filhos. É Deus afirmando que estes homens, que já eram advindos de um povo sagrado, que já tinham vindo de um povo chamado por Deus para ser separado das demais nações na terra, dentro deste povo, Deus separaria um pequeníssimo grupo e novamente ofereceria ao Senhor em santidade. É Deus elevando ao quadrado a sacralização de um povo através de um pequeníssimo grupo que seria separado novamente dentre aqueles que já haviam sido separados. Todos os ritos envolvidos nessa cerimônia trazem 3 conceitos que valem a pena ressaltar. O primeiro é de separação. O Senhor deixa claro que o que é para Ele é só para Ele. Em vários momentos o Senhor deixa claro que Ele é um Deus zeloso, que é uma palavra que traz a mesma ideia de ciumento. O Senhor então faz questão de reafirmar este conceito ao dizer que o que é dele é só dele. Portanto, aquilo que é consagrado a Deus não será dividido com ninguém. Também nesta cerimônia vemos o conceito de sacrifício. Sangue derramado, animais sacrificados como símbolos de uma entrega verdadeira que trazia o preço de uma vida. Sacrifício é algo exigido na consagração. E por fim, há sempre a exigência de uma oferta. Não era possível chegar diante do Senhor em consagração de mãos vazias. Ninguém poderia se apresentar a Ele consagrando-se sem ter uma oferta a oferecer. Como modelo para nós, o tabernáculo então demonstra que em um relacionamento com Deus é preciso que estes 3 componentes, separação, sacrifício e oferta, estejam presentes. Portanto, lembre-se, ao consagrar-se a Deus, considere-se separado, separada para o Senhor. Você é dele e somente dele. Em segundo lugar, há sempre um sacrifício a ser feito no processo de consagração ao Senhor. Ainda que o Senhor Jesus tenha pago todo o preço com a sua morte na cruz do Calvário, o convite de Cristo a cada um de nós é que cada um tome a sua própria cruz e o siga. E em terceiro lugar, não venha diante do Senhor em sua consagração de mãos vazias. Por isso, a minha pergunta a você é: o que você tem a oferecer hoje a Deus? Que Deus te abençoe.